Hoje vamos conversar sobre o complexo processo de escolha profissional. De fato, esta fase da vida no jovem, ela é muito complicada, né? Eu lembro muito no meu período onde eu tinha que escolher, eu era um técnico agrícola e estava pensando em fazer psicologia. Olha que uma área que parecia não ter nada a ver uma com a outra. E eu lembro que eu tinha terminado o colégio agrícola, trabalhei 3 anos como técnico agrícola, mas eu tinha certeza de que eu não seria feliz ali naquela área agrícola. Mesmo hoje eu tendo muitas facilidades, né, para trabalhar com a questão de planta, de cuidar de planta, mas não é uma coisa né, que fazia com que eu brilhasse meus olhos em relação ao que eu iria fazer pela agricultura, agronomia, né? E aí eu caí na psicologia. Hoje, na minha época, isso foi em 82, imagina, 1982, há muitos anos atrás. Hoje, a quantidade de profissões que se tem no mercado, só aquele guia do estudante da editora Abril, que é um guia interessante, porque pelo menos ali vem uma referência do que faz cada profissão, do que estuda, você vai ter ali uma lista de mais de 265 profissões. Hoje você tem até a faculdade de viola, lá na USP de Ribeirão Preto, você tem faculdade de fotografia. Essas coisas eram antigamente colocadas tudo num balaio de gato só, né? Faculdade de música, aí você estudava vários instrumentos, faculdade de comunicação social, aí você tinha o setor lá de fotografia. Mas atualmente, para o jovem escolher, tem este complicador. É uma gama muito alta de profissões emergentes. Já tem pesquisas mostrando que algumas profissões sairão do mercado, outras crescerão e novas emergirão. Você vê as profissões da área de TI, tecnologia de informação, né? Com essa revolução digital que nós temos. E aí outro problema que a gente tem, além da quantitativo de coisas que um jovem tem para escolher, tem a questão também da idade, né? O sistema brasileiro educacional, ele desova, né? Ele despeja o jovem para a escolha profissional muito cedo. E isso é um complicador, por quê? Porque ele está com 15, 16, 17 anos. Ele termina hoje o segundo grau com 17 anos, poucos terminam concluído 18 anos. Porém, tem uma pressão aí de uma escolha profissional já aos 14 para 15 anos, quando ele sai do 9º ano e vai para o ensino médio, porque houve um crescimento muito grande das escolas técnicas, muito por conta do crescimento dos institutos federais. Cada estado tem sua nomenclatura. Aqui no estado do Espírito Santo, onde eu moro, é o sistema IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. Para cada região do Brasil, isso foi um bom projeto que o governo Lula desenvolveu. Isso eu tenho que tirar o chapéu, porque espalhou-se institutos federais tecnológicos para o Brasil todo. Maravilha! E isso fez com que também, ao jovem querer escolher um curso técnico, ele de alguma forma cai naquela dúvida que não é um segundo grau, né? Não é ensino médio normal, assim, que é de matérias apenas do currículo básico, mas ele tem alguns elementos técnicos. Então, para o jovem escolher um curso técnico, ele também tem que fazer quase que um processo de orientação profissional. Ele não pode partir, por exemplo, para um curso de eletrotécnica sem nenhum desejo de lidar com eletricidade, né? Ele vai se dar mal. Eu fui para o curso técnico agrícola sem ter noção do que eu iria fazer lá, porque era a única chance de pobre, né, de classe média baixa, conseguir galgar algum emprego assim que saísse do segundo grau. Tinha também os técnicos em contabilidade, né? Tinha também outras áreas de auxiliar na área pedagógica, mas eram muito restritivos. O que era mais forte, eu lembro que era o técnico agrícola ou técnico em eletrotécnica.
E não era fácil passar também, tinha um vestibular. Assim também como os institutos federais não é fácil passar, mas só para o sujeito querer fazer um curso técnico no Instituto Federal ou num técnico particular, ele já precisa percepção de aptidões, de habilidades. E numa idade que ele está ainda na adolescência propriamente dita, nós temos vídeo aqui que a gente fala sobre adolescência, numa idade que ele está ainda na construção da sua personalidade, em franca ebulição assim da subjetividade dele, né? Eu vejo que nós temos que rever com o tempo esse período de estudo do jovem. Eu acho que ele teria que sair mais tarde do ensino médio, um ensino médio mais estendido, ou alguma outra atividade que ele fizesse para depois pensar em entrar numa universidade. Só que também ele entra num curso técnico porque ainda são os melhores e que mais promovem nos vestibulares, e sendo do governo federal, sendo gratuito, mais do que qualquer outra escola particular de ensino médio. Mas aí o IFES também, os institutos federais estão cometendo um erro grotesco, né? Metodológico, pedagógico, que jogam conteúdos como se aquele jovem de 15, 16, 17 anos já fosse um graduando de matemática, de física, de química, né? Como se já estivesse no estágio avançado da graduação, ele só está no ensino médio. Até o processo seletivo é traumático, né? É muito concorrido, porque é gratuito e é de alta qualidade. Então, os institutos federais já têm afunilado, eles escolhem só aqueles que sabem que vão poder dar continuidade, né? Que já vem com ritmo de estudo. Então, é uma pressão interna na cabeça do jovem absurda. Mas, tirando essa questão dos cursos técnicos, o sujeito faz um ensino segundo grau, né? Ensino médio, numa perspectiva depois de fazer uma faculdade, uma universidade. Aí, qual curso escolher? Porque conforme o curso que você escolhe, é conforme você vai trilhar a sua carreira profissional. A dica aqui é escolher aquela profissão, escolher estudar na faculdade para ser diplomado em uma profissão, que quando você pensa nela, você brilha seus olhos, você imagina trabalhando nela, você se projeta no seu futuro. Nós sabemos que o exercício profissional, ele é o que mais ocupa o nosso tempo na vida de adulto. Depois que a gente termina a universidade, eu, por exemplo, como psicólogo, trabalho em média 12 horas a 13 horas por dia. E não tem como. É o dia todo atendendo, escrevendo, fazendo consultoria, lendo, estudando, que é uma atividade profissional. Imagina um pedreiro, por exemplo, né? Que ele passa horas e horas até aproveitando força-tarefa à noite, né? Final de semana, um engenheiro numa empresa, enfim, a medicina, um médico, advogado, fotógrafo, e aí todas as outras, um TI, né? TI é pior ainda. Tem uns jovens que eu tenho atendido da área de tecnologia de informação que eles estão pirando, porque eles trabalham muito, né? Se bobear, eles viram um dia trabalhando, né? Para entregar software, entregar programas e assim por diante. Diante desse cenário que o jovem, então, vai escolher ir para uma faculdade, a indicação é: levante o máximo de profissões em termos de buscar o conhecimento sobre o que elas estudam, como que é o currículo da profissão na faculdade e qual é a perspectiva de trabalho, o mercado de trabalho, mas não pense no mercado de trabalho momentaneamente, a curto prazo. Pense sempre no mercado de trabalho a longo prazo. Por exemplo, há 5 anos atrás, faltava mais de 50 mil vagas de engenheiros no Brasil, de várias áreas da engenharia. Hoje não tem emprego para engenheiro, porque o Brasil está parado, né? A indústria está parada, a produção está parada, está andando muito devagar, né? A construção civil está parada, que absorve várias áreas, né, de engenharia. Então você vê, há 5 anos atrás faltava 50 mil e hoje não tem vaga, não tem empregabilidade para engenheiro.
Na época que eu queria fazer agronomia, ninguém queria mais fazer agronomia, não tinha mercado de trabalho. O técnico agrícola ganhava mais que o agrônomo, eu ganhava mais do que o agrônomo como técnico agrícola. Depois, hoje, agrônomo tem muito valor, porque o Brasil cresceu muito no agronegócio. Então, olha só, você não pode escolher uma profissão pensando no aqui e no agora, você tem que pensar a longo prazo. E pensando na sua habilidade também. Então, você vai pesquisar aí umas 30 profissões. Vai lá no Guia do Estudante, vou fazer propaganda aqui do Guia do Estudante do Abril, que eu acho que é o que está mais sistematizado, tem uma gama enorme de pesquisa em torno desse guia. Tudo bem que é um guia que fica vendendo muito publicidade de faculdades, mas lá tem um ranking também, quais são as faculdades melhores, mais ranqueadas dentro de cada profissão que eles indicam lá, é bacana. Você acha isso na banca de revista. Aí depois você pega, de todas essas que você leu, afunila umas 4, vai para a reta final de escolha, que são aquelas que você acha que pode ter mais identificação com as suas habilidades e atitudes. E também que quando você pensa nelas, você já começa a se projetar, começa a se ver lá na frente. Depois que você identifica 3 ou 4, aí você afunila para buscar uma dessas 3 ou 4. No meu processo de orientação psicológica para orientação profissional, que eu dou o nome de Psicologia das Múltiplas Competências, eu traço mais de 80 itens de habilidades, atitude, personalidade, potencialidade cognitiva, estrutura emocional, para ir jogando numa tabela onde aquelas 4 profissões que o jovem já estudou, pesquisou e coloca numa plataforma para a gente identificar quantos de cada habilidades, atitudes, potencialidades, conforme o perfil daquela profissão exige. Por exemplo, o sujeito quer fazer física, né? Então ele tem que ter algumas habilidades com cálculo, ele tem que ter algumas atitudes de percepção e tem que ter também um potencial cognitivo de linhas de percepções mais complexas. Isso tudo é possível traçar com testes psicológicos idôneos, porém esses testes são cruzados com a conversa que se dá no processo de orientação profissional que eu desenvolvo. Então não é um processo assim que você vai lá, aplica um teste em sala de aula, no outro dia já vem o resultado e você também às vezes vai lá no computador, faz um teste que está lá na internet, que não é um teste aplicado por profissional de psicologia, não é bem isso que a gente está falando. E também não são testes administrativos, são testes da psicologia. Mas só o teste por si só não responde, precisa ter a interatividade e o processo de construção dessa escolha profissional por parte do jovem. É aí que está o X da questão. Não é o teste, não é o psicólogo que vai dizer para o sujeito o que ele tem que fazer. Tanto é que muitos jovens chegam até mim e falam assim: eu já fiz um teste lá na escola ou lá na internet e deu que eu tenho que ser tal coisa. Mas só que a pessoa não tem nada daquilo e nunca desejou aquilo, quer dizer. Então é o teste, é o psicólogo que está dizendo o que ela tem que ser. Não, ela que tem que construir esse referencial. Nosso papel como psicólogos é traçar ferramentas, percepção de habilidades, atitudes, personalidade, estrutura emocional, cognição e ao mesmo tempo fazer com que este jovem se perceba na profissão. Aí entra a pesquisa de mercado também. E um outro item que é interessante nessa escolha, afunilando já, para definindo qual é a profissão que a pessoa quer escolher. Então, por exemplo, ela termina o processo de orientação profissional definindo: vou me matricular em tal curso para ser tal profissional. Beleza. Aí também tem que se buscar também o instituto de formação. Qual é a faculdade? Muitos jovens não têm essa oportunidade porque não podem viajar, não podem sair. Às vezes tem que fazer o curso que tem na sua cidade, então tem que se buscar também esses recursos. Mas seria tão bom se os nossos jovens pudessem ir para onde eles desejassem ir. Eu lembro quando eu fui fazer psicologia, tem escolha de psicologia em tudo quanto é lugar. Hoje, cada boteco, cada esquina tem psicólogo e ao mesmo tempo eu falo que farmácia, boteco e psicólogo você acha assim de montão, né? Então muitas faculdades. Eu cheguei no estado do Espírito Santo em 95, nós tínhamos praticamente 2 cursos de psicologia.
Hoje a gente tem quase 10 cursos de psicologia, quer dizer, banalizou muito também, porque não tem muito controle do Estado, do governo federal, para ver a qualificação desses cursos. Isso aconteceu com outras faculdades também, com outros cursos, né? Mas ainda vale onde a pessoa estuda. Tem alguns cursos que precisa de estar numa formação altamente qualificada para estar inserido no mercado. Essa lorota de falar, o que vale é o esforço da pessoa, a faculdade não voga muita coisa, o que vale é o talento dela, é o esforço dela. Imagina um cara que tem talento, tem esforço, escolher e conseguir entrar numa universidade bem gabaritada, bem qualificada, então soma o útil ao agradável. Lógico, tem gente que não tem, a maioria das pessoas não tem esse recurso, mas eu também estou dizendo que é importante as famílias procurarem encaixar esse jovem no desejo dele. Quantos jovens que já queriam fazer, por exemplo, teatro, fazer faculdade de teatro, de arte cênica, e os pais isso não vai dar dinheiro, né? E hoje conseguiram fazer, então, melhor do que os próprios pais a nível financeiro. Eu vou fazer música, isso não vai dar dinheiro. Depende. O cara que tem excelência em qualquer coisa que ele for trabalhar, ele vai ser bem sucedido. O sapateiro que engraxa meu sapato, aqui perto da clínica onde eu trabalho, aqui em Vitória, na Praia do Canto, o sujeito tem assim horário para você deixar o sapato e ir buscar. Ele tem muito serviço, ele ganha muito bem. E é um sapateiro, e é uma função necessária. E aí também um alerta, né? Tem muitos jovens que não querem fazer a faculdade, que querem fazer um trabalho profissional prático, e os pais têm que entender isso. Às vezes o sujeito tem habilidade para fazer aquela coisa prática que não requer uma formação, uma graduação. Isso que é importante. Então, no complexo processo de escolha profissional, é esta sequência que eu acho que a gente tem que ficar atento e que aqui eu trago para você pensar. Se você tem filhos nessa fase de escolha, ou do curso técnico, ou de ir para a faculdade, participe junto com ele. Se for possível, coloque para fazer orientação profissional junto a um profissional de psicologia. Cada um tem seu método, mas procure também um profissional que possa dialogar, que possa fazer ele escolher não pelo psicólogo ou pelo teste que ele foi sujeito, mas por ele mesmo, né? Um processo mais participativo. É importante gastar dinheiro, às vezes, e gastar tempo nessa escolha, porque 40% dos jovens que começam um nível superior abandonam o curso até por volta do 3º ano ou do 6º período de formação na graduação. Olha o tempo perdido e a grana que se gastou em torno disso. Então fiquem atentos, é um tema muito atual e muitos jovens aí estão em busca de um projeto de vida para que eles possam viver bem, prospectar uma boa renda e ter uma profissão que avilte seus olhos, né? O seu desejo e seu encanto, associando a busca profissional com a questão do desempenho financeiro, da questão do mercado de trabalho, mas prevalece ainda, acima de tudo, o desejo e a vontade pessoal. Aquilo que avilta, que faz brilhar os seus olhos quando você pensa lá no futuro exercendo aquela profissão. Então, ficamos por aqui. Agradeço a sua atenção e até o nosso próximo vídeo com outra temática para ajudar você a pensar.